Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento de estudo e reflexões virtuais sobre a doutrina espírita. O tema que hoje vamos tratar se encontra na questão 115 de O Livro dos Espíritos, na parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1º dos Espíritos, e que trata da progressão dos espíritos. Vejamos a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos codificadores. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E eles responderam a Kardec: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam, murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. E aí Allan Kardec faz uma outra pergunta complementar. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? E os espíritos respondem: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Aí, gente, analisando essas questões, nós vemos que a justiça de Deus está presente desde a nossa criação. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E nessas questões, os espíritos da codificação deixam isso bem claro, né? Se Deus tivesse criado espíritos com índoles diferentes, como os submeteria à mesma lei? Como poderíamos entender o mérito de um espírito pelo bem que ele faz se ele já tivesse sido criado por Deus com índole boa, já sabendo de tudo? E como responsabilizar nosso irmão pelo mal que ele faz se ele tivesse sido criado por Deus com essa maldade no coração? Não poderia impor a ele nenhuma responsabilidade. Por isso, Deus nos criou igualmente simples e ignorantes. E como nos diz a resposta dos espíritos, ele traçou o nosso caminho, o nosso objetivo de vida, que é o rumo da felicidade, o rumo da perfeição. Cada um vai traçando o seu próprio caminho. E junto com a nossa criação, Deus nos deu o livre-arbítrio. Ou seja, a possibilidade de escolhermos o caminho a percorrer. Aquele que escolhe o caminho do bem, Deus ajuda através dos bons espíritos. E aquele que escolhe o caminho do mal, Deus respeita sua escolha. Mas está ali sempre para ajudar aquele espírito quando ele quiser buscar o caminho do bem. Mas o certo é que, errando ou acertando, todos vamos chegar ao objetivo traçado por Deus,
para suas criaturas. Todos vão chegar à perfeição um dia. O Espírito é infinito e temos tempo para aprimorarmos. Um dia, o Espírito vai cansar de fazer o mal e vai buscar a luz do Criador, retomando o caminho da evolução espiritual. Portanto, buscar antes ou depois o caminho da luz só vai fazer com que o Espírito chegue antes ou depois no seu objetivo. Mas, enquanto estamos no caminho, por todo o bem que fazemos e plantamos, algo de bom vamos receber. Se plantamos o mal, colhemos dores e sofrimentos. Isto porque, se o livre-arbítrio nos autoriza fazermos nossas escolhas, existe uma outra lei que é determinista, a lei de causa e efeito. A cada uma de nossas escolhas, vamos receber o que estivermos plantando. Miramês, muito claramente no seu livro Filosofia Espírita, volume 3, nos esclarece sobre o assunto também. E ele diz assim: os progressos usados por Deus para a criação das almas são engenhosos. No entanto, as explicações dadas, conhecidas de todos os espíritos, são simples. Deus cria os espíritos simples e ignorantes para que a perfeição venha pelo esforço de cada um na urdidura do tempo. O Senhor criou todos iguais, por ser um Pai amoroso e santo, considerando todos como seus filhos. Não existe imperfeição nas obras do Criador, por ele ser perfeito. Entendamos a evolução dos espíritos como despertamento dos valores imortais que estão em estado latente em cada um de nós. A direção espiritual do planeta incumbiu, depois do advento da doutrina espírita, a espíritos comprometidos a tarefa de revelar em espírito e verdade algumas leis que sustentam a vida, a fim de que eles possam aumentar a fé e confiar mais nas forças do amor de Deus em favor de todas as criaturas. Ninguém fica órfão da assistência do Senhor. Estamos esperando com muita alegria a abertura do terceiro milênio para uma nova dinâmica do amor, força essa capaz de estabelecer a tranquilidade da consciência. A falta do amor nos corações humanos é que predispõe muitos movimentos sociais a caminhos errados, de modo a faltar o necessário para a maior parte dos seres humanos. A carência de muita coisa na Terra, e o ponto nevrálgico é a falta de saúde, por faltar o remédio principal, o entendimento. Podemos observar uma nação lutando contra outra, onde se perdem vidas e mais vidas, deixando um rastro de inumeráveis infortúnios por muitos e muitos anos, por simples carência de um perdão, de um entendimento, por falta de amor. A ciência, por enquanto, ainda não resolveu o problema primordial do homem, a cura integral, partindo da transformação para o bem. Alicercemos o amor em nossas vidas em primeiro lugar, para depois, então, buscarmos o saber, porque, com a sabedoria orientada por ele, poderemos atingir a terra da promissão ideada por Moisés, o paraíso visualizado pelos profetas e os céus dos cristãos, e ainda mais
a tranquilidade imperturbável da consciência, muito falada pelos Espíritos. Todos devemos saber de onde viemos, para onde vamos. É muito justa essa especulação, mas acima de tudo, procuremos entender o que devemos fazer hoje para não errarmos os caminhos, de modo a encontrarmos o Cristo em nós. Ele, como mestre dos mestres, sabe nos indicar onde está Deus e como encontrá-lo permanentemente em nós. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz a todos. Boa noite.